Responda sinceramente, essa te pareceu uma boa cena de luta? Tá, agora olha essa aqui. E aí, o que você achou? Mesmo que a primeira cena não tenha te incomodado tanto, é provável que a segunda luta tenha parecido melhor pra você, não é? Pois é, existe uma razão por trás disso. É graças a uma técnica que tomou conta dos filmes de ação em Hollywood. Reconheceu o que é? Eu tô falando dessa maldita câmera que fica tremendo pra lá e pra cá. A câmera trêmula é um dos recursos mais odiados hoje em dia por fãs de filmes de ação. E não é à toa. Ela não permite que você enxergue direito a ação, principalmente quando ela é misturada aos enquadramentos fechados e aos cortes excessivos. Isso é problemático porque tira um dos elementos cruciais das boas cenas de luta, a clareza. Se você não consegue sequer entender o que está acontecendo no combate, você se confunde e se envolve menos com o momento. Mas se a câmera trêmula é tão problemática e detestada por fãs do gênero, por que ela se tornou tão comum? Como foi que essa técnica surgiu e acabou dominando os filmes de ação? Para entender a origem dessa técnica, antes a gente precisa falar um pouco sobre a história do movimento de câmera. Quando surgiram os primeiros filmes da história, era raro a gente ver as câmeras se moverem. O equipamento era pesado e precisava ficar fixo em tripés. Por isso, o enquadramento era basicamente o mesmo nos primeiros filmes. Um plano bem aberto que mostrasse a ação inteira acontecendo em um cenário. Era como se fosse um teatro filmado. Só que anos depois, alguns diretores começaram a introduzir a noção de movimento de câmera nos filmes. Na década de 20, por exemplo, o filme alemão Varieté posicionou o equipamento em trapézios e obteve esse plano, bastante impressionante para a época. Já nos Estados Unidos, outros filmes começavam a explorar o movimento de câmera, mesmo que de forma mais sutil e simples. Com o passar dos anos, a tecnologia do cinema evoluiu. Câmeras melhores foram desenvolvidas e os filmes ficaram cada vez mais grandiosos em Hollywood. E mais cineastas passaram a usar novos movimentos de câmera, apesar dessa não ser uma tarefa muito simples, já que as câmeras ainda eram, essencialmente, grandes e pesadas. Por isso, era necessário usar equipamentos como trilhas e gruas. Mas apesar do movimento de câmera ter se tornado algo comum, repara como a imagem ainda era essencialmente estável. Isso ia mudar bastante no fim da década de 50, quando surgiram câmeras mais portáteis e leves. Isso permitiu então que cineastas começassem a filmar com a câmera na mão, o que conferia um visual muito diferente da imagem estática clássica. Num primeiro momento, a câmera na mão foi muito utilizada por documentaristas, graças à praticidade em registrar os momentos. E o fato da imagem ser mais instável ajudava a criar esse senso de autenticidade. Não demorou muito para que a câmera na mão fosse do documentário para o cinema de ficção, e isso em diferentes partes do mundo. Na França, a técnica foi essencial para cineastas da Nouvelle Vague. Nos Estados Unidos, diretores como John Cassavetes preferiam filmar nesse estilo. E é claro, no Brasil a gente teve o Cinema Novo, com Glauber Rocha e sua famosa frase, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Desde então, a estética da câmera na mão se tornou bem mais comum, mas um grande ponto de virada aconteceria em 1998, com o lançamento de O Resgate do Soldado Ryan, de Steven Spielberg. Naquela que é a cena mais memorável do filme, Spielberg utiliza justamente a câmera na mão para filmar a batalha na praia, trazendo intensidade e realismo para a cena. E foi alguns anos mais tarde, em 2002, que surgiu a franquia Bourne, que criou definitivamente o estilo da câmera tremida que a gente tem até hoje. E por mais que o primeiro filme tenha sido dirigido por Doug Liman, foi o diretor das continuações que consagrou ainda mais o recurso, Paul Greengrass. Na série Bourne, a gente viu a ideia da câmera na mão ser levada a outro patamar. A imagem não era mais simplesmente instável, como a gente tinha visto em O Resgate do Soldado Ryan. Agora ela era completamente caótica, com a câmera sendo balançada em todas as cenas de ação. As lutas eram difíceis de acompanhar, os enquadramentos não revelavam bem a posição e a geografia da cena, tudo causava desorientação. A ideia era criar um grande senso de dinamismo e energia com a câmera e a edição. E como a série Bourne se mostrou um enorme sucesso de público,
É claro que o restante de Hollywood olhou para esse estilo e começou a aplicar a câmera tremida em vários filmes de ação. Em uma questão de anos, o recurso dominou o gênero. Mas por que a câmera tremida foi tão amplamente adotada? Bom, muitos cineastas que usam a técnica gostam de dizer que é uma questão de estilo, mas a verdade é que a câmera tremida é perfeita para esconder várias coisas. Principalmente esconder o fato de que a performance da luta em si não é lá muito convincente. Como a câmera tremida e a edição conseguem criar um grande senso de energia na pós-produção, ficou claro que praticamente qualquer ator poderia parecer um lutador eficiente. Assim, estúdios apostavam em filmes com atores de grande nome e que chamariam a atenção do público. O que não significa que esses astros realmente conseguissem ter um desempenho espetacular na hora de fazer as lutas. E quando a câmera tremida não esconde performances medíocres, ela esconde outras coisas que não funcionaram tão bem, como a coreografia da luta ou a direção mal executada. A gente consegue ver isso tudo naquele que deve ser o exemplo mais infame de câmera tremida, a luta final do filme A Sombra do Inimigo. Tendo dito tudo isso, eu também acho importante falar um pouco sobre outra razão por trás da câmera tremida: o ritmo de produção de Hollywood. Fato é que dirigir cenas de ação não é fácil. E por mais que blockbusters tenham muito dinheiro, isso não quer dizer que o orçamento deles é ilimitado. A maior parte das vezes, diretores precisam trabalhar em cronogramas apertados e entregar resultados logo. Só que coreografar uma luta, planejar os movimentos de câmera, ensaiar os combates e repetir as tomadas até a luta ficar perfeita pode levar muito tempo. E, consequentemente, custar mais dinheiro. Por isso, a câmera tremida se mostra como uma solução muito tentadora. Ela agiliza o processo, já que não é preciso tanto esmero na execução da luta. É bem mais fácil filmar o que der no tempo que se tem tremendo a câmera e depois dar um jeitinho na pós-produção. Mas nem tudo tá perdido, obviamente. Por mais que a câmera tremida tenha dominado Hollywood, não quer dizer que todos os filmes de ação das últimas 2 décadas tenham usado o recurso. Em especial, a gente pode apontar para os filmes asiáticos de artes marciais, porque eles continuaram se provando como um bastião de cenas de luta bem coreografadas, bem dirigidas e bem editadas. E mais recentemente, Hollywood tem provado que é capaz de lançar filmes de ação que passam longe da câmera tremida. Um dos bons exemplos recentes que a gente pode apontar é a série John Wick, que foi dirigida por dublês veteranos, caras que sabem muito bem o que faz uma boa cena de luta. Inclusive, um desses cineastas, David Leitch, dirigiu o recente Atômica, que não por acaso tem lutas muito bem coreografadas, filmadas e executadas de forma convincente pela estrela Charlize Theron. Esses filmes sim conseguem ser claros, em vez de desorientar o público. E aí bate uma frustração quando a gente percebe que obras assim acabam sendo a exceção à regra hoje em dia. E eu não tô dizendo que não deveria existir câmera instável no cinema. A câmera na mão pode sim funcionar muito bem em filmes de ação, principalmente se ela tiver um verdadeiro propósito narrativo. Só que, infelizmente, esse não é o caso da maior parte das câmeras tremidas que a gente vê nos filmes de ação hoje em dia. Só nos resta então torcer para que essa câmera tremida preguiçosa caia cada vez mais em desuso com o passar do tempo. Assim, quem sabe a gente consiga ir ao cinema para ver filmes de ação e realmente ter o prazer de ver a ação. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. Esse vídeo só foi possível graças à ajuda dos nossos apoiadores. E se você quiser se tornar um apoiador do Entre Planos, você também pode. Basta você se inscrever na nossa campanha do Apoia-se. Ao se tornar um apoiador, você vai estar ajudando a gente a financiar o nosso trabalho e continuar produzindo vídeos. E de quebra você vai ganhar também recompensas muito legais. Com apenas R$5 por mês, por exemplo, você ganha acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores do canal e recomendações de filme toda semana. Quanto maior for o valor da sua contribuição, mais recompensas você ganha. Tem grupo fechado no Facebook, tem live exclusiva só para os apoiadores,
Tem também o nosso Cine Clube Entre Planos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então se você quer ajudar a gente a continuar produzindo vídeos, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueça, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.